Olá, bem-vindos à oficina de astronomia número 471. Eu sou o professor Luiz Augusto da Silva e hoje nós vamos falar sobre o céu do verão, sobre tudo aquilo que vai rolar no firmamento no primeiro trimestre de 2022. Como sempre aqui no comando do estúdio, o nosso capitão Kirk, Thiago Basso, também a assistente de produção, Marla Volkart, e aos demais presentes da plateia, ainda em quantidade restrita por causa da pandemia, que não terminou, né, meu diretor? As boas-vindas gerais. Muito bem, então, praticamente estamos nos aproximando, né, do final da 25ª temporada anual das oficinas de astronomia, 25 anos de oficinas. Na oficina de hoje, a oficina 471, nós vamos dar sequência àquela tradição que vem desde o início do nosso programa, que é falar e analisar sobre os fenômenos que ocorrem no céu a cada estação do ano. E nós vamos nos focalizar hoje no céu do verão, do ano 2022, né, que já está chegando aí, meses de janeiro, fevereiro e março. Primeiro vamos fazer uma recapitulação do que vai acontecer e depois vamos mostrar algumas simulações dos fenômenos mais interessantes feitas especificamente para a posição da cidade de Porto Alegre, mas aproveitáveis de maneira geral na região sul do Brasil, inclusive até um pouco além. Então, o mês de janeiro de 2022 vai abrir no dia 1º com o perigeu da Lua, ou seja, a Lua na menor distância da Terra, 358.037 quilômetros, distância do centro da Lua até o centro da Terra. Aí no dia 2 teremos a Lua Nova e ainda logo em seguida, no dia 3, às 18 horas, horários aqui são os horários de Brasília, né? No dia 3, às 18 horas, o máximo da chuva de meteoros quadrântidas, a primeira grande chuva de meteoros do ano. Ainda no dia 3, às 22 horas, Mercúrio, o planeta Mercúrio, estará em conjunção com a Lua, 3 graus ao norte da Lua. No dia 4, a Terra se encontra no periélio, a menor distância da Terra ao Sol, cerca de 147 milhões de quilômetros, o que equivale a 0,98333 unidades astronômicas do Sol. No dia 4 ainda, às 14 horas, teremos a conjunção de Saturno com a Lua, separação entre ambos da ordem de 4 graus. E no dia seguinte, às 21 horas do dia 5 de janeiro, a conjunção de Júpiter com a Lua, com separação entre ambos de 4,5 graus. No dia 7, às 8 horas da manhã, o planeta Mercúrio vai se encontrar na máxima elongação a leste do Sol, um ângulo de 19,2 graus de afastamento do Sol. No dia 8, às 22 horas, o planeta Vênus estará em conjunção inferior. E no dia 9, às 15 horas e 11 minutos, a Lua entra na fase de quarto crescente. Aqui, Vênus em conjunção inferior, quem observa o céu com mais regularidade já deve estar reparando que Vênus, principalmente em outubro e novembro, era um astro de grande destaque no céu a oeste, logo depois do escurecer, mas a altura angular de Vênus em relação ao horizonte vem caindo, e agora no mês de dezembro caindo bastante rápido, porque Vênus está se aproximando da sua conjunção inferior. O que é isso? É quando o planeta passa entre o Sol e a Terra. Passa no meio dos dois. Tá? Isto vai ocorrer às 22 horas, horário de Brasília, do próximo dia 8 de janeiro, certo? Muito bem, esses são os fenômenos dos primeiros 10 dias do mês. No chamado segundo decanato do mês, né, ou seja, o segundo período de 10 dias do mês, nós temos no dia 13, a 1 hora
da madrugada, Mercúrio em conjunção com o planeta Saturno, separados os dois de 3,4 graus. Também no dia 13, a Lua passa pelo nódo ascendente da sua órbita, ou seja, quando ela vai do lado do sul para o lado do norte do plano da eclíptica, que é aquela projeção que se faz no céu da órbita da Terra, em torno do Sol. Um dia após, dia 14, às 6h27, a Lua estará no apogeu, ou seja, na maior distância da Terra, são cerca de 405.806 quilômetros. E no dia 15, às 20 horas, Mercúrio passa pelo periélio, que é o ponto em que fica na menor distância do Sol. Dia 17, às 13 horas, essa estrela aqui, Pollux, que é a mais brilhante da constelação de Gêmeos, fica em conjunção com a Lua, uma distância de 2,6 graus entre ambos. E ainda no dia 17 de janeiro, às 20 horas e 49 minutos, teremos a primeira lua cheia de 2022, que é, na linguagem popular dos fazendeiros do hemisfério norte, principalmente, ela é conhecida como a lua que vem depois do Natal, ou a lua velha também, na linguagem popular. Esses nomes não são muito comuns, né, na cultura aqui do hemisfério sul, né, mas são bastante populares lá no hemisfério norte. Bem, entre 20 e 30 de janeiro, os principais fenômenos são esses aqui. No dia 23, às 3 horas, o planeta Vênus no periélio, ou seja, a menor distância do Sol. Às 7 horas ainda do dia 23, Mercúrio em conjunção inferior, ou seja, passando entre o Sol e a Terra. Portanto, não dá para ver. Dia 25, às 10h41, a Lua entra na fase de quarto minguante. No dia 27, às 3 horas e 14 minutos, ela passa pelo nódo descendente da sua órbita, ou seja, ela vem do lado norte para o lado sul do plano da eclíptica. Temos a estrela Antares, que é a mais brilhante da constelação de Escorpião, em conjunção com a Lua, no dia 27, também às 20 horas, horário de Brasília, separação de 3,7 graus entre ambos. E no dia 29, ao meio-dia, às 12 horas, o planeta Marte em conjunção com a Lua a uma distância de 2,4 graus. E o mês de janeiro vai terminar, né, astronomicamente falando, dia 30 às 4 horas e 9 minutos, quando a Lua passa novamente pelo perigeu, menor distância entre ela e a Terra. Neste caso aí, 362.250 quilômetros. Bom, vamos repassar agora, com algumas simulações, os fenômenos, os eventos mais interessantes do céu de janeiro. Começando pelas noites de 4 e 5 de janeiro, olhando para o oeste, direção onde o Sol se põe, em torno das 20 horas, 21 horas. Tá? Nós vamos ter ali um agrupamento interessante de planetas. Mais alto, o planeta Júpiter, e seguindo aqui, né, em direção ao horizonte, a Lua, próxima dela o planeta Saturno, e abaixo desses dois, mais ainda vizinho ao horizonte, o planeta Mercúrio. Então essa é a configuração desses astros para o dia 4. No dia 5 a Lua já se posiciona um pouco mais alta no céu, como a gente pode ver aqui no próximo slide. Então essa aqui é para o dia 5 de janeiro, mesma hora, 21 horas. Isso aqui seria até, tem que ter cuidado, porque isso aqui é o horário de verão, né? E nós não temos horário de verão, então é 20 horas e 12 minutos, ainda escurecendo. Então nós teremos aí, no dia 5 de janeiro, a Lua já perto de Júpiter. No dia 4 ela está perto de Saturno, e entre 4 e 5 ela se move no céu e fica no dia 5 próxima de Júpiter. Tá? Bem, outro fenômeno de interesse, no dia 7 de janeiro, a máxima elongação do planeta Mercúrio ao Sol, num ângulo de 19,2 graus. Está aqui, ó, Mercúrio, 7 de janeiro, em torno de 20 horas e 10 minutos, 21 e 10 do horário do verão, né, que não existe esse ano. Mercúrio próximo do horizonte, acima dele Saturno e depois Júpiter, e a Lua já então bem mais em cima, né? A Lua vem passando por esses astros entre, digamos ali, 3 de janeiro e 7 de janeiro. Bom, chama atenção para o fato de que quando Mercúrio e Vênus, que são aqueles planetas que estão dentro da órbita da Terra,
ficam em máximas elongações, seria, em tese, a época mais favorável para a gente ver esses planetas. Só que Mercúrio é um pouco temperamental, porque ele está muito perto do Sol e na máxima elongação, tanto de um lado quanto do outro do Sol, a separação entre o Sol e Mercúrio pode variar de 18 a 28 graus. Nessa ocasião aí, dia 7 de janeiro, a separação será de 19 graus, pouquinho mais de 19 graus. Então isso quer dizer que não é uma aparição, uma elongação muito favorável, né? E além disso temos um agravante. Vejam que Mercúrio está muito baixinho perto do horizonte, ele não sobe muito mais do que isso. E na verdade, isso se deve ao fato de que nessa linha mais ou menos que passa pela Lua, Júpiter, Saturno e Mercúrio, nós temos a projeção da órbita da Terra no céu, a órbita da Terra em torno do Sol, projetada no céu, também chamada de linha da eclíptica. Vejam que o ângulo que essa linha faz com a linha do horizonte, que seria essa aqui, é um ângulo muito fechado, tá? Um ângulo inferior a 45 graus, e isso também dificulta a visualização de Mercúrio. Então não são todas as máximas elongações de Mercúrio que são boas para que a gente possa ver. O que a gente gostaria é que a separação aqui fosse maior, o ângulo fosse maior, e além disso, Mercúrio estivesse mais alto no céu, mas para isso, o ângulo que a eclíptica faz com o horizonte, ele não poderia ser esse ângulo assim tão fechado, ele teria que ser um ângulo mais aberto. E não é o que acontece nessa elongação do mês de janeiro, tá? Muito bem, esses são os principais fenômenos, então, de mais destaque no céu do mês de janeiro. Aí vem o mês de fevereiro. No dia 1º, às 2 horas e 46 minutos, nós temos uma nova lua nova, né? Começa um novo ciclo de fases lunares. No dia 2, às 18 horas, o planeta Júpiter vai estar em conjunção com a Lua, a 4,3 graus ao norte do nosso satélite. No dia 4, às 16 horas, Saturno estará em conjunção com o Sol. Isso quer dizer que o planeta Saturno estará visto aqui da Terra do outro lado do Sol, né? Se eu tenho a minha mão aqui fazendo o papel de Sol e eu sou a Terra, Saturno estará do outro lado, lá de trás, portanto a gente não é uma época boa para observar Saturno. Dia 8 às 10h50 a Lua estará em quarto crescente, dia 9 às 3 horas e 12 minutos ela passa pelo nodo ascendente da sua órbita e no dia 10 ela atinge o apogeu às 23 horas e 39 minutos. Apogeu, máxima distância da Terra, 404.897 quilômetros naquele dia. Dando sequência, no dia 13 de fevereiro, às 20 horas, teremos uma nova conjunção da estrela mais brilhante de Gêmeos, que se chama Pólux, com a Lua, distância de 2,6 graus. No dia 16 ocorre a segunda lua cheia do ano, às 13 horas e 57 minutos, horário de Brasília. Essa segunda lua cheia, ou digamos a lua cheia do mês de fevereiro, entre os fazendeiros do hemisfério norte, é popularmente referenciada como a lua do lobo, a lua da neve ou a lua da fome. Fome porque seria uma época do ano em que o inverno ainda não terminou, né? mas as reservas de alimentos sim, já estão chegando no final. Então há necessidade de chegar logo à primavera para se poder plantar e colher depois durante o verão, para ter novamente fartura durante o inverno do ano seguinte, né? Bem, dia 16 às 18 horas temos a máxima elongação de Mercúrio ao Sol, agora a oeste do Sol, ou seja, Mercúrio estará visível de madrugada e o ângulo máximo de separação entre o Sol e Mercúrio alcança dessa vez 26,3 graus. Eu recém mencionei, né, que seria entre 18 e 28 graus e aqui teremos 26,3 graus. No dia 23 teremos a passagem da Lua pelo nodo descendente, vindo do norte para o lado sul da eclíptica. Também nesse mesmo dia, a Lua entrando na fase de quarto minguante e no dia 24, Antares, estrela principal da constelação do Escorpião, em nova conjunção com a Lua a 3,5 graus. E aí, nos últimos 3 dias de fevereiro, nós temos o perigeu da Lua, no dia 26,
367.787 quilômetros da Terra. No dia 27, o planeta Marte em conjunção com a Lua a 3,5 graus ao norte. E no dia 28, o último dia do mês, o planeta Mercúrio em conjunção com a Lua a 3,7 graus ao norte. Isso às 17 horas, horário de Brasília. Às 20 horas, o planeta Mercúrio, o mesmo planeta Mercúrio atingindo a maior distância do Sol, que se conhece como afélio. E no dia 28 ainda, às 21 horas, Saturno em conjunção com a Lua a 4,3 graus ao norte. Bom, mas de todos esses fenômenos aí, os mais interessantes são esses que nós vamos apresentar na sequência das simulações. No dia 2 de fevereiro, no início da noite, Júpiter vai se achar em conjunção com a Lua. Então nós temos aqui a simulação feita para Porto Alegre e região metropolitana da capital gaúcha, na direção oeste, onde o Sol se põe. Horário das 20 horas e 51. Na verdade, esse horário aqui seria o horário de verão, então horário, tempo legal de Brasília, né? Porque não temos horário de verão esse ano, será 19h50, né? A Lua e Júpiter. O céu ainda bastante claro, os dois astros já bastante baixos, próximos do horizonte, mas a Lua deve deve facilitar a localização de Júpiter, né? No máximo, com a ajuda de um binóculo, deve ser possível enxergar os dois astros. Depois, na madrugada do dia 17 de fevereiro, a máxima elongação de Mercúrio a 26,3 graus oeste do Sol. Então, isto aqui é um fenômeno de visibilidade matutina. Você tem que levantar cedo e olhar para a direção do ponto cardial leste. Às 5 horas e 1 minuto. Na verdade, aqui seriam 6 horas, né? 4 horas, né? 4 horas, né? Ah não, aqui já terminou, né? Terminou, em tese teria terminado o horário de verão, então aqui já é 5 horas o horário de Brasília mesmo, né? Vejam que já está começando a clarear. Mercúrio está relativamente alto em relação à linha do horizonte. Essa elongação matutina de Mercúrio ela é favorável para nós aqui do hemisfério sul. O ângulo que a eclíptica faz com a linha do horizonte já é um pouco maior do que acontecia lá em janeiro, ao pôr do sol, né? E o que está melhorando a visibilidade de Mercúrio nesse caso aqui é esse valor de ângulo, que em janeiro era 19 graus a leste do Sol, agora é 26 graus a oeste do Sol. Lembrando que o intervalo máximo ali, o intervalo médio, né? Perdão, o intervalo médio vai ali de 18 a 28 graus. Tá? Então, é uma elongação relativamente favorável para o hemisfério sul. Além de ver Mercúrio, quem se der ao trabalho de levantar cedo, um pouquinho acima de Mercúrio, poderá enxergar também Vênus e Marte. Tá? Então, 3 planetas fazendo um triângulo no céu da madrugada. E lá no final de fevereiro, 27, 28, nós vamos ter a Lua minguante cruzando por perto desses planetas, tá? Vênus, Marte, Mercúrio e já Saturno, que tinha estado em conjunção com o Sol, já aparecendo timidamente no céu da madrugada. Então, novamente olhando para o leste, aqui em torno de 5 horas da manhã, essa é a configuração para 27 de fevereiro, a Lua minguante brilhando perto de Marte e Vênus, e abaixo dela o planeta Mercúrio e abaixo dele o planeta Saturno já reaparecendo no céu da madrugada. Então nada menos do que 4 planetas e mais a Lua, né, visíveis no céu do final do mês de fevereiro. Isso aqui é dia 27, 5 horas da manhã, e no dia 28 a Lua já brilhando entre o par Vênus-Marte e o par Mercúrio-Saturno, tá? Claro que já um pouquinho menos iluminada, porque ela está minguando. Aliás, a gente incluiu até aqui, nessa sequência de fevereiro, o dia 1º e o dia 2 de março, 1º e 2 de março, porque na mesma hora, 5 horas da manhã, para mostrar a evolução dessa configuração toda. A Lua descendo, já praticamente já aí muito próxima do horizonte, Mercúrio e Saturno se aproximando aparentemente um do outro, e a mesma coisa acontecendo com Vênus e Marte. Tá? Então, se a gente repassa, vamos voltar aqui para o dia 27 de fevereiro, vamos passar em sequência esses 3 dias, sempre às 5 horas da manhã, olhando para o leste,
Vejam como evolui, né? Marte vai chegando perto de Vênus, Mercúrio vai chegando perto de Saturno e a Lua vai desfilando por aqui, né, até desaparecer embaixo no horizonte. Isso aqui é dia 27, aqui é dia 28 e aqui é dia 1º de março. E depois no dia 2 de março nós temos a maior aproximação ali entre Mercúrio e Saturno, formando um par bem apertadinho no céu, e Marte e Vênus continuando a se aproximar. A Lua já não está presente porque nessa hora ainda não nasceu, já vai ser quase lua nova, tá? Bem, e no mês de março nós teremos no dia 2 a conjunção de Mercúrio com o planeta Saturno, que mostramos no slide anterior. Vejam, a separação aparente entre ambos será inferior a 1 grau. Para se ter uma ideia, a Lua cheia e o Sol tem um tamanho aparente de meio grau, tá? Então é um pouquinho maior do que o diâmetro aparente do Sol ou da Lua, essa separação aqui. No dia 2 temos a Lua nova, né? Iniciando um outro ciclo de fases. E no dia 5, Júpiter em conjunção com o Sol. Júpiter passando pelo lado de lá do Sol e, portanto, desaparecendo também durante alguns dias. Dia 8 às 5h22, a Lua passa no nódulo ascendente, vai do sul para o norte da eclíptica. No dia 10 é quarto crescente e também a Lua vai se encontrar no apogeu, nesse mesmo dia, maior distância da Terra, 404.268 quilômetros. Na sequência, nós temos uma conjunção de Pólux da constelação de Gêmeos com a Lua a 2,4 graus, no dia 13, 4 horas da madrugada. E às 8 horas do mesmo dia, a conjunção do planeta Netuno com o Sol, ou seja, também Netuno passando pelo lado de lá do Sol, né, visto da Terra, portanto, deixando de ser visível por alguns dias. No dia 16, teremos a conjunção de Vênus com Marte. Lembram que eu falei que já no final de fevereiro os planetas Vênus e Marte vinham se aproximando um do outro no céu, e de fato a separação mínima entre eles ocorre no dia 16 de março, a 1 hora da madrugada, quando eles vão estar distanciados de praticamente 4 graus um do outro. No dia 18 é lua cheia, essa aqui é a terceira lua cheia do mês, do ano de 2022. Popularmente chamada também de lua da quaresma, porque já é perto da época da Páscoa, ou também a lua do corvo, né? Dia 20 às 7 horas, a máxima elongação oeste do planeta Vênus, a 46,6 graus do Sol. Isso aqui é de madrugada, ou seja, nós temos atualmente, em dezembro de 2021, o planeta Vênus visível a oeste e caindo rapidamente, né? Aí ocorre a conjunção inferior de Vênus e em seguida Vênus reaparece rapidamente no céu da madrugada e já atinge a máxima elongação a oeste do Sol no dia 20 de março, 46,6 graus. Ainda no dia 20, precisamente às 12 horas e 33 minutos, horário de Brasília, teremos o equinócio de outono no hemisfério sul. Início do outono para o hemisfério sul, final do verão, o que é sempre uma data muito, pelo menos para mim, né, meu diretor, uma data assim muito deprimente, né? Final do verão, começo do outono, né, significa que está encerrando a temporada de praia, está começando a vir aquela época muito gelada, em que o sol brilha pouco, as noites são longas, né? As coisas estão mudando de figura, mas vai fazer o quê, né? Então o equinócio de outono, dia 20 de março, às 12h33, horário de Brasília. E dia 22 de março, o nódulo descendente da Lua de novo, a Lua passando do norte para o sul da eclíptica. No dia 23, nova conjunção de Antares, lá no Escorpião, com a Lua, 3,2 graus ao sul. E ainda no mesmo dia, menor distância da Lua à Terra, perigeu, 369.764 quilômetros da Terra. E aí, nos últimos dias do mês de março, dia 25, a Lua em quarto minguante. Dia 28, conjunção de Marte com a Lua, separação de 4 graus entre ambos, tá? 0 hora. No dia 9 ainda do dia 28, Saturno em conjunção com a Lua, a 4,4 graus de separação um do outro. E vejam aqui, meus amigos e minhas amigas, que sequência interessante. Olha, tá tudo aqui
em destaque, né? Porque isto aqui representa o início de um bailado planetário sensacional que vai se estender pelos meses de abril, maio e junho, no mínimo. Tá? Uma novela que começa aqui no dia 28 de março, 0 hora, horário de Brasília, com a conjunção de Marte com a Lua. Aí, 9 horas depois, Saturno em conjunção com a Lua. 2 horas depois, Vênus em conjunção com a Lua. E às 22 horas, ou seja, 11 horas mais tarde, ainda no mesmo dia, Vênus em conjunção com Saturno. E no dia 30, apenas 2 dias depois, Júpiter em conjunção com a Lua. Então, nós vamos mostrar agora nas simulações que vem na sequência, esses fenômenos que representam, como eu disse, né, o início dessa dança planetária que vai se estender ao longo dos meses do outono e do princípio do inverno de 2021, que será muito interessante de acompanhar sempre no céu da madrugada. Portanto, tem que levantar cedo. Ó, dia 16 de março, na madrugada, olhando para o leste, em Porto Alegre, nós temos essa configuração aqui, às 5 horas da manhã. Vênus e Marte pertinho um do outro, Saturno mais abaixo deles, os três aí fazendo um triângulo, desenhando um triângulo no céu. Depois, no dia 20 de março, nós temos a máxima elongação oeste de Vênus, 46,6 graus. Aí alguém vai dizer, não, mas peraí, não está trocado, isso aqui não tinha que ser leste, porque você está olhando para o leste. Não, não está trocado não, meus amigos, está certo. A elongação é a oeste do Sol, ou seja, o planeta está a oeste do Sol. 46,6, quase 47 graus a oeste do Sol. E, portanto, eu tenho que olhar para o leste. Por quê, meu diretor? Porque se o planeta está a oeste do Sol, ele nasce antes do Sol. E, portanto, eu tenho que levantar de madrugada e olhar para o leste para enxergar primeiro o planeta antes que o Sol apareça. Estou certo ou estou errado? É isso aí, tá? Então é para o leste mesmo, tá tudo certo aqui, não tem erro não, tá? 5 horas da manhã, dia 20 de março. Então vejam aí como é que está evoluindo esse triângulozinho formado por Marte, Vênus e Saturno. Os planetas estão se deslocando lentamente em relação ao fundo das estrelas, né? Se nós voltarmos para o slide anterior, que retratava o dia 16 de março, eles estão mais distanciados, o triângulo é maior. 4 dias depois, no dia 20, o dia do equinócio do outono, eles estão chegando mais pertinho uns dos outros, né? E aí vamos então fazer a sequência agora de 27 até 31 de março, quando a lua minguante também vai passar ali nas imediações. Então aqui nós temos dia 27 de março, 5 horas da manhã, olhando ainda para o leste. Olha ali, ó, como estão se apertando os 3 planetas, né? Vênus, Saturno e Marte. A Lua ainda não apareceu aí nessa simulação, mas agora ela está presente. Dia 28 de março, às 5 horas da manhã, a Lua vai fechar uma espécie de quadrilátero com Marte, Vênus e Saturno. Vai ser muito bonito de ver e fotografar isso na madrugada do dia 28 de março. Logo em seguida, dia 29, a Lua já deixa os planetas para trás, ela vai descendo, né? Mas os planetas continuam ali dançando entre eles, desenhando um triângulozinho diferente a cada madrugada. Então aqui dia 29, aqui no dia 30 a Lua praticamente já sumindo, né? Quase já uma nova Lua nova, e os planetas Marte, Vênus e Saturno continuando a dançar lá entre eles. Isso é no dia 30 de março, e no dia 31 a configuração é essa aí. Não sei se temos mais alguma coisa. Não, aí nós paramos. Nós vamos, obviamente, retomar esse assunto futuramente numa outra oficina. Vamos fazer, inclusive, uma oficina, meu diretor, exclusiva. Eu estava pensando outro dia, vamos fazer uma oficina exclusiva sobre esse bailado planetário que vai ter durante todo o mês, os meses de abril, março, abril, maio e junho, né? A dança dos planetas no céu da madrugada durante o outono. Certamente merece uma oficina específica e nós vamos fazer isso. Eu queria lembrar que, se vocês quiserem saber mais detalhes a respeito dos fenômenos astronômicos que nós colocamos aqui, a referência principal
é o Anuário Astronômico Catarinense, edição de 2022. Um extraordinário trabalho, 8º ano consecutivo de publicação, autoria do professor Alexandre Amorim, do Núcleo de Estudos e Observações Astronômicas, lá de Florianópolis, em Santa Catarina. O nome é catarinense, mas o anuário traz fenômenos, tabelas, efemérides e comentários válidos para todo o território nacional. Indispensável para quem quer ficar por dentro do que vai rolar pelo céu durante o ano de 2022. E no nosso portal Ciência e Cosmos, lá no site da Rede Ômega Centauri, vocês encontram também mais detalhes sobre o assunto da oficina de hoje, o céu do verão de 2022. Até a próxima oficina de astronomia.